Então, a gente vai abordar as principais dúvidas frequentes sobre esse assunto, tá? O que é burocracia, por que existe burocracia, enfim, CPF ou CNPJ, quais os impostos devo pagar, nota fiscal, recibo, tudo isso no universo do psicólogo. Então, toda essa apresentação é com base em como é a vida de um psicólogo empreendedor, né? Aquele psicólogo que alça voos normalmente solo no mercado, tá? Eu não vou entrar aqui em muitos aspectos do psicólogo CLT, aquele psicólogo que é contratado de uma outra clínica, de uma outra empresa, tá bom? Hoje a gente vai focar muito nesse aspecto do qual que vale mais a pena, manter o meu CPF ou já abrir uma empresa, tá? Nós vamos... Desculpa aqui, gente, só estou arrumando aqui um cabo do microfone. Ok. Então a gente vai abordar esse assunto focado nos psicólogos empreendedores, tá bom? Vamos lá, então. Quem não me conhece... quem não acompanhou nenhuma aula aqui minha através da academia, aqui é só para vocês saberem, meu nome é Pedro Tafuri, tá bom? Eu sou economista de formação, trabalho profissionalmente como auditor fiscal do Estado aqui de Pernambuco, sou um concursado aqui de carreira, e sou educador financeiro há quase 7 anos, vai fazer agora, tá? Então, adoro falar sobre finanças pessoais, adoro falar sobre planejamento financeiro, e esse mundo da psicologia me abraçou, porque eu sou casado com uma psicóloga há 10 anos, praticamente nós estamos juntos, temos um bebezinho de 6 meses fazendo agora essa semana, então esse mundo da psicologia me abraçou, e é uma turma que eu gosto muito. Toda aula eu faço questão de frisar que os psicólogos é uma categoria, uma classe profissional que eu admiro muito, gosto muito, tá? Sei, e eles também sabem, vocês também sabem, que possuem algumas crençazinhas limitantes sobre finanças, mas eu vejo que nos últimos anos isso tem mudado bastante, tá? Cada dia os psicólogos estão criando projetos muito bacanas, sabe? Estou achando cada vez mais legal essa profissão, tá? Quando a gente vai falar sobre burocracias no consultório de psicologia, no negócio de psicólogo, a gente tem que entender da onde que surge, como é que a gente está nesse ambiente, né? E aí surgem as 4 principais interações que todo profissional ele interage. Primeiro, com seus pacientes, com seus clientes, com seus fornecedores. Em algumas situações você pode ter sócios ou não ter sócios. E, por fim, com a sociedade como um todo e com o governo, tá? Então, assim, normalmente as burocracias, elas vão estar em torno dessa relação entre você e seus pacientes, entre você e seus fornecedores ou sócios e o governo, tá? Normalmente, quando a gente fala de empresa no Brasil, o governo sempre está ali junto, tá? Como aliado, ou às vezes nem tanto como aliado, tá? Então, a minha intenção não é focar se o que a gente for obrigado a fazer aqui de impostos, enfim, se isso é certo ou não é certo, tá, pessoal? A gente vai tentar trazer o que hoje está posto pra gente, qual é a regra do jogo e como é que a gente vai jogar em cima dessa regra, tá? Talvez uma outra oportunidade, a gente monta aí uma rodada de conversa para debater se se nossas obrigações são justas ou não, tá bom? Vamos lá, então. Então, eu normalmente traduzo burocracias como obrigações, tá? A gente sabe que no Brasil o nível de burocracia é alto. Existem vários estudos falando que para uma empresa abrir no Brasil ela leva, às vezes, meses, enquanto em países super desenvolvidos isso é em horas. Então, assim, normalmente isso tudo está atrelado à burocracia e à complexidade nesse ato, tá? No ramo do psicólogo não é tão complexo, não existe tanta burocracia, tá? Mas normalmente esses estudos são normalmente generalizados, tá? Generalizados e não só uma categoria específica. Vocês vão perceber que, com uma aula de 1 hora no máximo, a gente vai conseguir passar por praticamente todos os temas relacionados às burocracias e obrigações do psicólogo. Então, em tese, não é tão complexo, tá? Às vezes não é tão fácil colocar em prática, mas não é nada que vocês vão precisar de pós-graduação para entender, nada disso. É algo que a gente mantém aqui uma didática que eu espero que eu consiga passar para vocês. No final, vocês vão estar entendendo tudinho, tá? E dentro dessas nossas obrigações, a gente tem 3 grandes classes de obrigações e burocracias que normalmente têm um olhar bem intenso para o psicólogo, que são as obrigações jurídicas, sanitárias e tributárias, tá?
Tudo bem, pessoal? Tá caminhando? Vi que o chat deu uma parada. Tá todo mundo me ouvindo bem? Ok? Segue? Ok. Tá certo, então. Vamos lá. Vamos lá, então. Nas 3 principais burocracias. A principal burocracia em relação à parte jurídica é o Código Civil, as principais, né? A gente vai falar de Código Civil, Código de Ética do Psicólogo e Código de Defesa do Consumidor. Como é que a gente vai entrar nesse mundo aqui para falar dessas literaturas de direito em relação ao psicólogo sem entrar muito em juridiquês? O Código Civil é uma normativa que a gente tem que já tem alguns anos no Brasil e poucas pessoas conhecem. Isso não é muito bom de se falar, porque em muitas coisas da nossa escola a gente estuda que não utiliza na vida prática do dia a dia e outros são simplesmente abandonados, como educação financeira, cidadania, estudo noções básicas sobre direito, enfim. O Código Civil, ele devia ser até estudado em escolas, tá? Mas vamos aqui simplificar, é um código gigantesco, vamos ter só aqui a essência dele, tá? Ele prevê normas de direitos e deveres nas relações privadas, tá? Então, como é que vamos traduzir isso? Então, toda a relação que a gente tem com o vizinho, com o sócio, com o fornecedor, com o cliente, normalmente isso está tudo traduzido e tratado dentro do Código Civil, tá? Aquilo que a gente pode fazer, o que não pode fazer, enfim, está traduzido ali dentro dessas relações entre as pessoas. Isso de uma forma simplificada, tá? Principalmente as relações privadas. Existem outros códigos, né? O Código Penal, quando ocorre alguma infração, enfim, mas não é o foco aqui do psicólogo, do negócio de psicologia. O foco aqui, como é que a gente lida, então, nas nossas relações? Como é que eu lido com o meu fornecedor? Como é que eu lido com o meu cliente? Normalmente existem algumas regras de conduta, né? E são tratados muitas vezes no Código Civil. Especialmente para o psicólogo, entrando já no detalhe, o que a gente vai buscar mais do Código Civil? A questão de sociedade. E quando você monta um negócio, um empreendimento, você pode trabalhar sozinho ou em sociedade. Então, o Código Civil vai trazer regras para a gente de como é que eu vou montar uma sociedade. Se eu for poder trabalhar sozinho, tudo bem, não tenho muita relação com outra pessoa ali, comercial, dentro do negócio. Mas em sociedade, aí eu tenho que trazer algumas coisas, né? Eu vou montar uma sociedade que vai abarcar os deveres do sócio de forma limitada, ou seja, aquele dinheiro que ele colocou dentro da empresa. Se acontecer alguma coisa com a empresa quebrar, o sócio assume com patrimônio pessoal? Não, é só o patrimônio que foi colocado na empresa? Sim, existe uma forma de fazer isso via sociedade limitada. Enfim, existe hoje pelo menos umas 6 tipos de sociedades diferentes que é regulamentado pelo Código Civil, tá? No mundo do psicólogo, a gente vê mais ou menos 2 cenários. Ou o psicólogo aventurando ele sozinho, ou normalmente o psicólogo montando sociedades informais, né? Onde ele tem, às vezes, um ou outro amigo, às vezes até de faculdade mesmo, que vamos montar uma clínica em conjunto, enfim, e às vezes não é nem formalizada essa sociedade, tá? Isso é o mais comum. O comum seria um passo da formalidade, vamos montar uma clínica, né? Uma clínica que vão ter várias salas, enfim, vão ter vários profissionais trabalhando aqui. Eu vou subcontratar outros profissionais. Normalmente aí surge a imagem da pessoa jurídica, né? Que seria a materialização da união de 2 pessoas físicas numa sociedade, tá? Aqui já está o primeiro ponto nosso, quando a gente vai falar sobre se vale a pena trabalhar com CPF ou CNPJ. Se você for trabalhar em sociedade, já é o primeiro ponto de pensar em migrar para o CNPJ, tá bom? O que acontece? Se você está trabalhando sozinho, não é ainda uma necessidade ainda, vamos olhar outros pontos, tá? Então, a gente vai lá ponto a ponto, para a gente decidir se vai para o CNPJ ou se vai continua no CPF, tá bom? Viviane está comentando, normalmente acarreta algumas dores de cabeça quando a sociedade não está bem formalizada. Justamente, por isso que eu sempre indico manter relações, quanto mais clara e limpa for, melhor, normalmente nas situações de conflito. Quando está começando, está tudo muito festa, muita felicidade, as coisas parecem que tudo vão ser mil maravilhas. Mas a gente só vê o problema, de fato, e a dor de cabeça quando o atrito começa. E, normalmente, quando você começa a atritar e não está bem claro quais vão ser as condições de resolver um atrito, aí, rapaz, o céu é o limite para problema. Tá? Até mesmo em casamento.
Eu sou daqueles muito que defendem muito a separação total de bens, com acordo pré-nupcial e tal e tudo mais, até como uma forma de defesa de ambos no casamento, né, do homem ou da mulher, enfim, dos parceiros ali no casamento. Eu acho isso bem legal. Todo contrato bem escritinho é essencial. Joyce, meu marido se forma em medicina no final do ano. No próximo ano valeria a pena reunirmos e abrir um único CNPJ? Joyce, em muitos momentos eu vou usar aqui a palavra depende, tá? Pode ser que vale a pena, pode ser que não vale a pena. O que vai acontecer? Vamos caminhar um pouquinho mais, que aí você volta de novo com essa pergunta, se não ficou claro alguns pontos, tá? O que acontece? São dois negócios que vão ser separados, a medicina com o seu trabalho, você como psicóloga, ou vocês vão criar um modelo de alguma forma de unir os dois, numa clínica, enfim. Tudo isso vai modelando a sua estrutura de negócio. Se for trabalhar junto, tudo bem, vale a pena CNPJ para os dois. Se não for, talvez um bom planejamento tributário é separar, tá bom? Mas vamos caminhando. Segundo ponto das nossas obrigações jurídicas é o Código de Ética do Profissional. Normalmente ele está elaborado pelo conselho de vocês, pelo CFP, pelo Conselho Federal de Psicologia. Ele lá aborda diversos temas, né? Desde como é o atendimento clínico, como é a publicidade, como é, enfim. Aí é uma questão mais de como a profissão se organizou, tá? O psicólogo é um profissional liberal de nível superior e ele é pautado em algumas regras propostas pelo conselho. E esse conselho, ele delimita as suas regras, né? Por isso que vocês, normalmente, para exercer a profissão de psicólogo de fato, vocês são credenciados e cadastrados no CFP. E normalmente no CRP regional, né? Do estado onde você vai atuar. E é onde surge aí muitas críticas em relação a essas regras, né? Que às vezes são impostas por um conselho, e aí não vou entrar no mérito de se ele faz coisas para ajudar ou não a carreira. Normalmente toda a categoria tem os seus dilemas com o próprio conselho, mas quando a gente fala aqui de dinheiro, todo no mês entre janeiro e março, vem aquela famosa anuidade do CRP que todo mundo às vezes paga amargado, né? Enfim, mexer no bolso da gente não é legal quando mexe no bolso, tá? Mas vamos seguir. Eu acredito que o Código de Ética é uma burocracia que todo mundo conhece. Se vocês não tiverem acesso, é só jogar lá no Google Código de Ética, CFP ou Psicologia, que já vai cair direto no site do CFP, tá bom? E outro ponto, que normalmente o psicólogo usa quando ele está do lado do consumidor e esquece que quando ele atende um cliente, ele é o fornecedor daquele serviço. É o Código de Defesa do Consumidor, tá? Ele é um código que foi criado em 1990, então nós já temos aí algumas décadas com a gente, e ele tenta, naquele universo jurídico, dar um olhar, um foco nas relações comerciais entre clientes e fornecedores, tá? E a gente viu muito dele sendo usado agora, durante a pandemia, com um grande boom de vendas online, onde o cliente, quando ele compra pela internet, ele não está conseguindo ter contato com aquela mercadoria, então, assim que ele recebe, ele tem direito a devolver dentro do prazo de 7 dias, enfim. Então, acredito que todo mundo já tem, em algum momento, se deparado com esses direitos e deveres do consumidor, tá? Aqui é só um ponto interessante para tratar, é só para dar atenção, que quando o psicólogo ele é um empreendedor, ele produz ali um serviço, entrega, ele também está pautado no Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Vamos seguir, que a parte que vai ser mais interessante está um pouquinho mais para frente. Segundo ponto, nosso segundo grande macro de obrigações é sanitárias, tá? Obrigações com a vigilância sanitária, com o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e com algumas legislações específicas, normalmente municipais e estaduais, tá bom? O que eu quero dizer aqui? Primeiro, o Cadastro Nacional, ele não é obrigado, tá? O Ministério da Saúde ele não obriga o psicólogo a se cadastrar, mas ele acredita que é relevante que esse cadastro seja feito até para ele manter atualizado quais são os profissionais em ativa, tá bom? Legislação relacionada à vigilância sanitária. O psicólogo, assim que ele... Vamos imaginar o mundo da psicologia antes da pandemia, né? Onde existia grande concentração de atendimento presencial. O psicólogo, ele fornece serviços da saúde que não são invasivos, né? Não é um procedimento que tem ponto, corte, cirurgia, enfim, não é invasivo, né? Então, normalmente, as regras sanitárias são mais brandas com o psicólogo clínico.
principalmente aquele profissional que atende sozinho numa clínica, numa clínica individual, né, que ele é o único psicólogo. O que acontece? De 2019 para cá, a psicologia tem tido uma reviravolta muito grande com atendimento online, né? Então, acaba que o seu cliente, paciente, não precisa estar no ambiente físico para ele ser atendido. Então, acaba que existe aí um dilema em relação a essas regras sanitárias, que elas são pautadas para aquele espaço físico, né? O que seriam as regras sanitárias? Tem que estar limpo, tem que estar com as paredes limpas, tem que ter álcool em gel, tem que ter um banheiro sanitário, portas largadas para um deficiente físico, enfim, as rampas de acesso, independente da situação, limpeza de caixa d'água, ar-condicionado. Então, são várias regras onde a vigilância sanitária ela vai detalhando e normatizando como é que deveria ser um ambiente salubre para o profissional de psicologia atender o cliente. Eu quero chamar a atenção aqui. O profissional que ele está pautado em dia, autorizado com licença sanitária, ele tem uma taxa, né? E essa taxa impacta as despesas e os custos do negócio, tá? A ideia aqui é só trazer isso. E se você for... Não, realmente, Pedro, eu sou daquela época e que o meu modelo de negócio é pautado no presencial. Aí é interessante você analisar a fundo as regras da vigilância sanitária. E onde é que você encontra essas regras da vigilância sanitária? Elas são normalmente municipais, pautadas numa regra estadual, que é pautada na regra nacional, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Nas cidades de médio porte a grande porte, normalmente ela tem uma visa municipal, que é uma vigilância sanitária municipal. As cidades menores não têm essa fiscalização e esse agrupamento municipal. Normalmente está pautado no estadual, tá bom? Então, só para diferenciar um pouquinho aqui, que alguns municípios vai ter visa municipal e visa estadual no mesmo município, tá? Se tiver os dois no mesmo município, normalmente o serviço de psicologia é tratado no municipal, tá bom? Se não houver o municipal, aí é tratado no estadual, tá bom?